Glória a Jesus. Quantos com a paz do Senhor, amém, Cristo? Segunda Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Não, muito bom sucesso. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Nós achamos Segunda Reis, capítulo número 4. Sem obrigado. Obrigado. Quem achou, diga eu achei. Está escrito assim. Segunda Reis, capítulo 4, verso número 1. Está escrito assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Amém? Somente aqui, eles que podem se assentar nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado nesta noite. Meus irmãos, antes de estar falando do texto, quero louvar a Deus pela vida, essa família bonita. Já vai ser apresentado esse Cristo de Deus. O irmão da Ana Paula está lá atrás também, sempre aqui conosco. Deus e Cristo abençoe a todos nessa noite. Amém? Está na margem de casa, né, irmãos? Já aquele varão de vermelho, a primeira vez que vem aqui, né? Primeira vez, né? Que Deus e Cristo abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós vamos lá. Quando nós lemos, irmãos, um texto sagrado no livro de 1 Reis, 2 Reis de Israel, justamente no capítulo de número 4, é um texto que é conhecido por todos nós, é um texto que é muito falado, muito pregado dentro das nossas liturgias de cultos. Mas quando nós lemos esse texto, Deus falou algo ao meu coração. Se você observar o capítulo 4 de 2 Reis de Israel, esta mulher é uma mulher viúva. Ela se apresenta perante o profeta por nome de Eliseu, e ela vai declarar para ele. Ela vai apresentar algo que era um problema interno dentro da casa dela, para esse profeta por nome de Eliseu. O problema que essa mulher teria dentro de casa era uma dívida ativa, aonde o seu marido morre, e ele vai deixar uma dívida ativa dentro desta casa. O texto de 2 Reis, capítulo de número 4, vai dizer que ela chega para o profeta e diz: olha, o meu marido era servo, era um homem que servia a Deus, e era um homem que era temente ao Senhor. Só que ele morreu e deixou um problema dentro da minha casa. Existem uns credores que estão vindo aqui na minha casa querendo levar os meus 2 filhos. Quando nós olhamos essa história dessa mulher que está com uma dificuldade financeira, algumas lições dentro desse texto nós aprendemos. A primeira lição dentro desse texto que eu vou aprender, que a casa desta mulher, ela tem um memorial. O memorial que está dentro desta casa está partindo do marido desta mulher. Observe que a casa está em crise. Só que ela olha para a crise e ela olha para o memorial e vai dizer: a minha casa está em crise. Os credores estão batendo na minha porta. Está querendo levar os meus 2 filhos. Mas uma coisa eu sei: o meu marido, ele era um homem de Deus. E ela vai olhar para tudo isso e ela não vai contar o seu problema para o vizinho da direita. Ela não conta o seu problema para o vizinho da esquerda, nem da parte da frente, nem da parte dos fundos da sua casa. Ela vai procurar um homem de Deus para que possa relatar o problema daquela casa.
E quando ela chama o profeta Eliseu, aqui nós entendemos que Eliseu é o representante de Deus na terra. Então esta mulher, ela não vai contar o problema dela para qualquer pessoa. Ela vai contar o problema dela para quem representa o céu da terra. Porque ela entende uma coisa: o meu problema, a terra não resolve. Só quem resolve é quem tem contato no céu. Só quem tem intimidade no céu. E o interessante dentro desse texto, que os credores batiam com isso aprendendo uma outra coisa: toda afronta que bate na sua porta, já preguei várias vezes sobre isso, fala de limite. Ninguém entra na minha casa se não bater no portão. Ninguém entra na minha casa se não bater na porta. Porta fala de limite. Mas observe o cenário dessa mulher. Os credores estão chegando lá, mas os credores não entram dentro da casa. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? A afronta que está chegando na tua vida, Deus está colocando o limite dela hoje. Ela vai parar agora. Ela vai parar na porta. É Deus dizendo nessa noite: a afronta não entra para a parte de dentro, ela vai parar na porta hoje. Porque Deus está colocando limite nessa afronta hoje. A segunda lição que eu aprendo dentro desse texto, porque os credores querem levar o quê? Os dois. Repita comigo: os dois filhos. Repita comigo: os dois filhos. Para melhorar, quem é pai aqui levanta a mão. Quem é mãe aqui levanta a mão. A pergunta é: qual o pai ou a mãe que cria filho ou gera filho para ser escravo? Quando é gerado filho, eu tenho dois, um de 20, um de 23 e tenho 2 netos. Uma de 1 ano e alguns meses, um de 2 anos e alguns meses. Quando se gera uma criança, se gera o quê? Uma expectativa. A expectativa desta casa estava sobre os 2 filhos. Por quê, pastor? Porque a cultura e o costume vai dizer: na ausência do marido, quem representa a casa é os 2 varãozinhos pequenininhos. Então, quando o diabo vai usar os credores para tomar os 2 filhos, aqui quer dizer o quê, pastor Jerônimo? Eu vou roubar a expectativa daquela casa. Eu vou arrancar a alegria daquela casa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre esse altar esta noite. A casa que tem memorial e que tem história, o diabo para na porta e não entra dentro da casa. Para melhorar, e você levantar a mão e agora, ela vai. O diabo não vai roubar a alegria da sua casa. O diabo não vai tocar no filho da sua casa. O diabo não vai arrancar a expectativa da sua casa. Não vai. A sua casa tem um memorial. A sua casa, ela tem história. Você pode olhar para a sua casa hoje e dizer: a minha casa já não é a mesma mais, pastor Jerônimo. O meu marido está desviado, pastor Jerônimo. Já não é mesmo, pastor Jerônimo. Eu já não consigo mais ser aquela mulher de oração. Mas entenda uma coisa: a sua casa tem uma história. Se tem uma coisa que o diabo respeita, não é diploma, não é formação acadêmica. E o que respeita? A história da sua casa. Aleluia! As lutas pode até ter corroído a sua integridade espiritual. As aprovações, ela pode ter criado um declínio na sua vida espiritual. Mas Deus me trouxe nesse altar com responsabilidade para dizer para alguém nesta noite: você tem história perante a Deus. Você tem uma marca no teu joelho de tanto orar pelas madrugadas. E a palavra de Deus nesta noite é: casa que tem história, casa que tem memorial. O diabo não entra, o diabo não toca, o glória. A sua casa, ela tem uma história. Só que a intenção do
sonho está sobre a vida dos filhos. E na mente dela, o meu marido se foi. E agora? A minha casa é uma casa desvalorizada perante a sociedade. Mas tem um porém, o marido foi, mas deixou 2 varõezinhos dentro de casa. Quando eles crescerem, a honra volta para dentro da minha casa. E qual é a intenção do diabo? Roubar a honra, roubar a esperança e roubar os sonhos. E onde está escrito isso? João 10:10. Para quem que veio o diabo? Roubar, matar e destruir. E Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. É Deus dizendo para quem nesta noite: não me importa como você entrou aqui hoje, não me importa como está a tua vida aqui hoje, o mais importante é você tem história perante a Deus. Você tem história com glória perante a Deus. O memorial da sua casa está marcada na terra, não, está marcada na eternidade. Há alguém que diga que o marido desta mulher era o profeta Obadias, o mesmo profeta que quando Jezabel quer matar os profetas de Deus, e junto com ele estava o profeta Elias, o texto vai dizer que esse mesmo Obadias pegava os profetas e alimentava de pão e de pastor Jerônimo. Mas quem ganha fama nessa história é o profeta Elias. Mas quem vai ser lembrado agora? O profeta Obadias, marido dessa mulher. E o que Deus está dizendo esta noite? E nem tudo que você está fazendo, o homem está vendo, a identidade está resistindo. É Deus dizendo nesta noite para alguém: continua fazendo no oculto, continua fazendo na calada da noite e pelas madrugadas. O pastor presidente não vê, mas o céu está vendo. O ministério não está vendo, mas o céu está vendo. E quando você faz para Deus, é Deus que escreve o memorial da sua casa, é Deus que escreve o memorial da sua família. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: a tua casa ela tem história. Na sua glória, na sua casa o diabo não toca, nos teus filhos o diabo não toca, no teu marido pela cachaça tal, mas o diabo não toca, a sua esposa não tem uma posição ok, mas ela, o diabo não toca, porque existe um memorial. Pastor Jerônimo, e o que quer dizer memorial? Obras que foram feitas e foram registradas. E muitas dessas obras a pessoa que está do nosso lado não vê. Só que tem um porém: tudo aquilo que o homem não vê, o céu vê. Tudo aquilo que o homem não contempla, o céu contempla. E se tem uma coisa que te mantém de pé, não é o vestido que você usa e não é o dedo que você está usando. O que te mantém de pé é o que? A tua história perante a Deus. A tua história perante a Deus. Você pode tentar aqui hoje, cabisbaixo, sem direção, chegou aqui uns empurrão, aleluia, dizendo: eu estou fraco, eu não estou aguentando, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: você tem uma história perante a Deus. Você acha que Jesus não viu quando você fazia as quentinhas na igreja? Você acha que ele não está vendo quando você varre essa igreja, passa pano dentro dessa igreja? Ele dizendo: eu respeito a tua história, eu conheço a tua história, eu conheço a sua chamada. Memorial. E no livro de Josué, se nós observarmos, existem 9 memoriais no livro de Josué. E eu quero destacar somente 2. O primeiro memorial no livro de Josué, o texto diz que Josué vai atravessar o Jordão. Josué ele vai passar o Jordão. E o Senhor diz: Josué, prepara a arca, a presença de Deus. Prepara os levitas e os sacerdotes. Sim, e agora? Fala com o povo: santificai-vos, pois, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha ao meio de vós. Haja uma separação entre homem e mulher. E depois pega a arca, coloca na frente. E aí, o Jordão ele vai se abrir. Só que o texto vai dizer: quando o Jordão abre e o povo passa de pé junto, o Senhor diz: Josué, pega 12 pedras
no meio do Jordão. Faz o firmamento. Qual é o firmamento? É um memorial. Pega as 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel e coloca no meio do Jordão. Só que o texto vai dizer, segundo memorial, o capítulo 4, versículo 20 e 24. Quando ele faz um memorial, o texto diz que as águas vai cobrir o memorial. Capítulo 4, verso 20 e 24, o Senhor diz, Josué, faça o segundo memorial. Qual é o segundo memorial? Do mesmo jeito, pega as pedras. E agora? Vai fazer na margem do Jordão. Mas para que isso, Deus? Para que quando o povo chegar em Canaã, eles vão lembrar aquilo que eu fiz lá no deserto. Pastor Gerônimo, o que intriga a mente do Senhor hoje é o capítulo 4, verso 9. Para que vai fazer um memorial dentro de um local que a água vai cobrir? Capítulo 4 de Josué, verso 9. Ele vai fazer um memorial no meio do Jordão. Só que o texto vai dizer que quando ele faz o memorial, o povo passa, as águas voltam às suas origens. Só que o memorial que Josué está fazendo está escondido. Só que Deus traz aquilo como lembrança. Pastor, e o que isso quer dizer para a minha vida nessa noite? Muitas coisas você fez para Deus, elas estão escondidas. Ninguém está aqui e viu. Mas Deus não conseguiu dizer, eu vi o que você fez. Eu vi quando você tirou da sua despensa e abençoou alguém na sua porta. Isso daí é uma história. Isso daí é um memorial perante a Deus. O ministério disse, não viu. A igreja ninguém viu. As irmãs do ciclo de oração não viu. A congregação não viu. Mas Deus me trouxe aqui para me dizer, o céu te viu. Ele te contemplou. E Ele mandou me dizer nessa noite, você está de pé,